Boa noite. O Culto Circuito está começando e agora eu converso com Marina Borges de Freitas. Com apenas 18 anos, ela acaba de publicar seu primeiro romance, Memórias de um Sonhador. Tudo bom, Marina? Tudo bom. Seja bem-vinda ao nosso programa Culto Circuito. Muito Marina, conta um pouquinho pra gente da história de como foi publicar sua primeira obra, e você tão jovem, tem apenas 18 anos. Memórias de um Sonhador, o que isso representa para você? Era um grande sonho, sempre foi. Sempre tive vontade de ser escritora, sempre gostei muito de ler. E aí, quando você tem esse costume, esse hábito, eu acho que você acaba tornando um sonho você escrever sua própria obra. Então, ver ele publicado é a realização de um grande sonho. E de onde surgiu essa ideia de escrever? Eu sempre gostei muito de livros que trabalham o cotidiano, nada assim extraordinário. Eu gosto daquela coisa assim, a vida contada como ela é. E eu achava muito bacana esse tema, pais e filhos. Achava ele é muito abordado em filmes, até novelas, mas é pouco abordado pelo próprio jovem, esse relacionamento muitas vezes conturbado. Aí eu achei bacana colocar num livro. Aí foi surgindo a ideia. Afinal de contas, nessa sua obra, né, Memórias de um Sonhador, é um sonho seu ou dos jovens? É um sonho dos jovens, de uma forma geral. Como assim? Explica melhor pra gente. O livro vai contar a história de uma jovem, Mariana. Ela conta a sua história, ela conta os erros que ela cometeu ao pai dela. E aí o pano de fundo é todo esse relacionamento conturbado que ela tinha com o pai, esse relacionamento não tão próximo dos dois. E quando ele morre, ela tenta recuperar o tempo perdido, ela tenta consertar os erros. Aí ela vai descobrindo mais sobre a história e a história vai caminhando nesse lado. Como que ela se arrepende de tudo que fez e como ela quer tentar fazer diferente mesmo agora, já sendo um pouco tarde. Você pode considerar essa sua obra um romance? Com certeza, um romance. Há alguma inspiração? É ficção, mas eu acho que toda ficção por trás tem uma inspiração, nem que seja nos personagens. Apesar da história não ter sido inspirada em nenhuma outra história específica, acho que os personagens têm sempre uma inspiração. Você não se baseou em qualquer outra obra não, né? Não. Só o estilo mesmo de escrita que a gente acaba baseando em É que você estava verificando aqui, até antes da gente começar as gravações, os vários capítulos, né? Ele possui 24 capítulos. Isso. Né? Rãs, amizade, admiração, uma oportunidade. Que oportunidade é essa que você está querendo oferecer para os jovens? Exatamente. Eu acho que os jovens hoje, eles acabam tendo poucos exemplos de escritores da idade deles. Às vezes a leitura é um pouco esquecida, um pouco incentivada. Eu acho que o Memórias de um Sonhador traz isso. Não só um livro, mas um livro que tem, por eu ser nova, é uma proximidade maior para o público jovem. O jovem de hoje lê? Eu acho o seguinte, muitos jovens têm a prática da leitura, mas infelizmente ela acaba sendo, não é uma coisa assim muito incentivada, infelizmente. Eu acho que poderia ser mais incentivado. Marina, aqui na sua obra você fala muito da convivência entre filho Isso. e pai. Como você considera agora a relação dos filhos com os amigos? Que tem um capítulo específico aqui que você fala, meus amigos. Como você analisa essa relação da juventude com os próprios colegas, os próprios amigos? Claro. Esse capítulo eu achei legal ter colocado ele aí, porque é uma forma de o jovem, quando está lendo o livro, ele se sente na obra. Porque o jovem, as amizades é uma coisa muito importante para o jovem, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Ele acaba, às vezes, ouvindo muito mais um amigo, seguindo muito mais o conselho de um amigo. A amizade é muito importante, principalmente nessa fase muito conturbada, que falta, às vezes, uma base, que falta em quem espelhar. Então, o amigo, eu acho que foi importante colocar aí exatamente por isso, porque é, muitas vezes, o caminho que o jovem segue, quem ele escuta. Você comentou aí na sua fala uma coisa que me deixou um pouco curioso. Simplesmente você falou que os amigos têm um lado bom e um lado ruim. O que você considera como ruim dentro da relação de uma amizade? Não, a amizade é sempre positiva. Eu digo assim, às vezes eles podem te levar, os amigos podem te levar para bons caminhos e maus caminhos. Aí cabe ao jovem a maturidade, a base que ele recebeu em casa para poder seguir aí o melhor caminho. E qual caminho seria hoje para o jovem, do seu ponto de vista, também tão jovem, né, Maria? Claro. Eu acho que a leitura, ela abre um leque muito grande para as pessoas, não só para o jovem. As pessoas, quando se interessam pela leitura, é mais cultura, um conhecimento a mais, que te abrange, assim, não só
o conhecimento, mas também uma maturidade nas relações, eu acho muito importante. A leitura está sendo sempre bem valorizada. Sentimento dos jovens, sentimento seu, que você é muito jovem ainda, apenas 18 anos. Sentimento, como é que você analisa o sentimento da meninada de hoje, da garotada de hoje? Eu analiso de uma forma positiva. Eu acho que as pessoas, os jovens, apesar das pessoas às vezes falarem, a geração não é como a minha, eu acho que a juventude está se conscientizando. Nós temos, assim, o contexto de hoje é muito propício, né? O jovem está se preocupando mais, ele não está mais naquela comodidade. Eu acho que, apesar de pessoas discordarem, eu acho que cada geração as pessoas vão ficando mais conscientes do poder que elas têm, de como é importante. Eu acho que a juventude, apesar das pessoas às vezes discordarem, falarem que cada geração está mais cômoda, menos participando, eu acho que a juventude está cada vez mais consciente. Acho que a gente vê aí cada vez mais vezes os jovens participando, se envolvendo nos assuntos, nas discussões, eu acho muito bacana. E acaba sendo um reflexo dessa preocupação da geração de não ficar mais na sua zona de conforto. O que você chama de zona de conforto seria o comodismo do jovem? Exatamente, eu acho que é o contrário do que algumas pessoas falam, os jovens estão cada vez menos preocupados. Acho que não, acho que as pessoas os jovens principalmente, estão cada vez mais preocupados com tudo. Política, se participarem das coisas, não ficarem assim só esperando outras pessoas fazerem por elas. E como é que você analisa os jovens se comportando dentro de casa? Que você trabalha nessa sua obra, né, Memórias de um Sonhador, exatamente a relação entre filhos e pais. Como é que você analisa o comportamento? Como é que o jovem se comporta hoje diante dos pais, diante dos avós, diante da família? Infelizmente, eu acho que não só os jovens, há às vezes um desrespeito com os mais velhos, com os idosos, com os pais. E eu acho bacana o Memórias de um Sonhador, exatamente isso. Ele aborda esse tema, que não adianta se arrepender depois. Você tem que fazer enquanto você tem o seu pai do seu lado, enquanto você tem aquela pessoa. Porque depois, apesar de o arrependimento ser até muito trabalhado aí, mas o importante é isso, é você valorizar. Você valorizar enquanto a pessoa está do seu lado. E a relação leitura e jovem hoje? Você acha que isso aí é uma boa química? A meninada de hoje gosta de ler porque tem uma coisa chamada internet na vida de todo mundo, que realmente tirou os jovens, principalmente, dos livros, afastou o livro dos jovens. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que a internet, ela veio complementar esse universo da leitura. Eu acho que ela traz mais informação, ela traz às vezes uma informação mais rápida, mais ágil, que o jovem precisa realmente. Eu acho que não houve assim uma troca na internet, eu acho que houve um complemento. Eu acho importante, acho que os jovens não abandonaram a leitura, pelo contrário, até acho que a internet pode ser uma forma legal de divulgar as novas obras, aproximar esses dois universos. Você acha que isso é uma prática que vai continuar por muito tempo ainda? Que nós estamos falando, na verdade, de duas situações, a relação do jovem com a leitura e, ao mesmo tempo, a relação do jovem com seus amigos. E hoje tem muitos amigos virtuais, que nunca viram na vida pessoalmente, mas são amigos, são considerados amigos. Essa relação, eu acho que é uma relação duradoura ou ela é rápida, ela vai passar muito rápido? Eu acho que a internet, as relações assim, à distância, eu acho que elas vieram para ficar. Tendo seu lado positivo, tendo seu lado negativo, eu acho que facilitou, agilizou muitas coisas. Eu acho assim que uma coisa não substitui a outra, mas eu acho que, como eu disse, acaba complementando essa relação via web. Marina, eu queria saber como foi, na verdade, a participação, primeiro, dos seus pais na produção de Memórias de um Sonhador. Assim, quando eu comecei a escrever o livro, foi aquela coisa assim, era muito nova, tinha 15 anos quando eu escrevi Memórias de um Sonhador. Aquela coisa assim, não teve aquele envolvimento direto. Estou escrevendo e tudo, foi bem distante. Aí depois, quando ficou pronto, todo mundo querendo ler, porque fica aquela coisa, será que é bom? Será que... E assim, a participação dos meus pais efetiva mesmo foi quando saiu a Lei Murilo Mendes. Aí eu fui, meu livro foi publicado. Aí que minha mãe falou, não, tem que reler o livro, agora que já está mais encorpado e tudo. E assim, os meus pais foram motivação, tanto antes de escrever, porque incentivo, a gente não faz nada sem incentivo. E depois, é claro, com apoio, lançamento, eles foram assim, quem mais me apoiou, graças a Deus. A inspiração toda está nos seus pais?
Eu costumo falar que eu não, quando eu gosto de escrever, eu viajo um pouco, eu não vou muito na vida real, eu gosto mais de criar histórias de ficção. Mas é claro, esse relacionamento, eu tenho um relacionamento muito bom com meus pais, isso acabou inspirando ao ver outros casos, assim, poder trazer para os jovens esse livro. Qual é a participação dos seus amigos reais, e não os virtuais, Claro. na produção desse livro? Eu falo muito isso. Quando eu escrevi Os Amigos da Mariana, eu me inspirei um pouquinho de cada um dos meus amigos. Porque não tem jeito, quando você vai descrever um amigo do personagem que você criou, você pega uma característica de cada um, é muito importante. Além, é claro, do apoio que eles dão, da motivação, foi um apoio muito legal que eu recebi tanto deles quanto dos meus pais. Na sua obra, você tem uma personagem que é a mãe da Mariana, da personagem Mariana. Isso. Essa mãe é a sua mãe? Foi inspirado, sim, ela tem um carinho muito grande pela mãe. E assim, esse carinho, eu tentei pegar o carinho que eu tenho pelos meus pais, pela minha mãe e passar no livro. Mariana, vamos dar uma pequena parada e daqui a pouco nós voltamos para conhecermos mais Memórias de um Sonhador. Até já. Estamos de volta com o Culto Circuito e no programa de hoje eu converso com Marina Borges Freitas, a jovem autora do romance Memórias de um Sonhador. Marina, você, como a gente está falando, né, no bloco anterior, você tem uma citação aqui que eu achei bastante interessante, que chama assim: o arrependimento é um sentimento nobre, porém, muitas vezes, fruto de uma atitude desonrosa. O que você quer dizer com isso? Eu acho que o arrependimento teve um peso muito grande no livro, principalmente pelo fato de o pai ter morrido. Ela não percebeu isso a tempo de poder consertar com ele ainda presente. Então, se refere às relações entre a filha e entre a Mariana e o pai. O pai. Ela se arrependeu depois que ele morreu. Então, assim, acho que isso carrega bastante o livro, porque o que ela vai fazer depois vai ter um efeito legal, mas não vai mudar o que ela fez com ele quando ele era vivo. Como diz, né? A história já estava feita, né? Aí surge apenas o que? O arrependimento. Exatamente. Você acredita que o jovem de hoje se arrepende? Arrepende. Eu acho que o arrependimento, ele acaba vindo. O problema é que, às vezes, não tem muito como voltar atrás. Né? Recuperar o tempo perdido, né? Exatamente. Arrependimento vai. E que tipo de arrependimento que hoje a maior parte da juventude tem? Às vezes umas experiências não muito, assim, que não foram no caminho certo. Hoje as tentações são muito grandes, então acaba que o jovem às vezes é levado. Então ele acaba se arrependendo depois e às vezes não dá muito para reparar os danos das escolhas. Marina, me fala, deu um pequeno depoimento. Como é que você vê hoje essa relação, que é uma relação bastante terrível, que é o jovem e a droga? O que você acha disso? Hoje em dia a facilidade está muito, assim, cada vez mais fácil do jovem adquirir e usar. Porém, a gente também tem cada vez mais informação. O jovem de antigamente não tinha tanta informação tão fácil. Então, eu acho assim, são duas correntes, a facilidade, a contraposição dessa informação. Eu acho que o jovem, ele tá se conscientizando. Infelizmente, as tentações são grandes e tudo mais, mas a gente vê o exemplo claro do cigarro, por exemplo. O cigarro, eu vejo na geração passada, era uma coisa assim, muito positiva. Nossa, quem fumava tinha um status assim na sociedade, que hoje a gente não vê mais. A gente vê, infelizmente, às vezes uma valorização de bebida, de droga, mas nunca do cigarro. Então eu acho assim, a mídia ela tem uma importância muito grande com essa informação. Quando ela é bem trabalhada, eu acho que vai acabando informando o jovem e tirando ele dessas tentações, apesar de ainda ser muito frequente, infelizmente. Essa conexão entre o jovem e a internet que a gente mencionava agora há pouco, não é? Essa conexão você acha que pode vir a contribuir para o jovem sair da droga? Principalmente, vamos colocar o cigarro, que é a droga que mais mata no mundo, no planeta. De todas elas, o cigarro é o que mais mata. Você acredita que isso possa vir a diminuir esse consumo do cigarro? Acredito. Eu acho que a internet é a informação de uma forma mais rápida. Então, a informação vindo de uma forma mais rápida, vindo de uma forma mais segura, porque o jovem confia na internet, o jovem é um ambiente que ele está acostumado. Eu acho que contribui bastante, sim.
tanto para redução, não só do cigarro, mas como de outras drogas. Ao mesmo tempo que a gente vê um aumento, a gente também vê um aumento dos jovens se conscientizando. A gente tem cada vez mais os jovens preocupados com isso. Marina, você, mesmo com o uso das drogas, você acredita que o jovem de hoje ainda é um sonhador, como você coloca, a personagem Mariana no seu trabalho? Eu acho que o sonho está presente na vida de todo mundo. Eu acho que todo mundo alimenta um ou vários sonhos. O jovem, principalmente, porque é aquela etapa da vida que ele pensa como vai ser seu futuro, é onde ele está se preparando. Então, acho que os sonhos estão presentes em todos, mas principalmente para o jovem. Ele tem sempre assim, ele almeja profissão, vida pessoal, é a etapa da vida em que os sonhos estão mais presentes. O jovem, ele é determinado hoje? Eu acho que a determinação com profissão, com curso, com a vontade de mudar as coisas, eu acho muito forte nos jovens. Os jovens vêm se espelhando assim, numa geração até anterior à nossa, muito revolucionária. Eventos históricos contribuíram para isso. Eu acho que a gente está retomando isso. E a determinação é tudo. A gente quer não só uma melhoria na nossa vida pessoal, mas também na vida do mundo, da nossa cidade, onde a gente vive. Eu acho que o jovem é bastante determinado. Jovem e educação. O jovem hoje está preocupado em se educar? Eu acho que a gente vem tendo uma carência muito grande na nossa educação, de forma geral, né? Principalmente a pública, tanto que está vendo assim, tanta manifestação, tanta vontade de mudar. Eu acho que sim, eu acho que o jovem se preocupa porque ele vê a possibilidade de mudar o seu futuro a partir da educação. Claro que quando a educação não é de qualidade, acaba criando, às vezes, uma parcela da juventude muito alienada quanto a isso. Mas eu acho que está cada vez mais conseguindo, mesmo com uma educação precária, ele está querendo mudar essa situação. Eu acho que eu vejo assim, apesar da falta de qualidade, essa vontade de mudança. Marina, já que nós estamos falando mais da juventude, de tudo sobre a juventude, me dê a sua opinião. Como foi a participação dos jovens nas recentes manifestações que nós vimos em todo o país? Eu acho que foi uma coisa assim, extraordinária. O jovem, a gente teve, as nossas gerações passadas tiveram muitas coisas a serem mudadas. A gente estava assim, num período meio de estagnação, e agora a gente começou mesmo a tentar participar, não ficar, como eu disse antes, na zona de conforto, porque é muito fácil ficar em casa reclamando do político, reclamando. Não, a gente quer mudar, a gente quer fazer algo. Então eu achei extraordinário. Não só a participação do povo brasileiro, mas a participação do jovem. Eu acho isso ainda mais enriquecedor para os movimentos, para as manifestações. O jovem não ia às ruas desde 92, né? Quando nós conseguimos, os jovens conseguiram depor um presidente. Essa atitude que os jovens tomaram agora, nessas últimas semanas que nós vivemos e vimos, né, através da mídia, várias, dezenas de manifestações em todo o país. Você acha que essas manifestações, de fato, também repercutirão da mesma forma que em 1992? Eu acho que o contexto de 1992 era um contexto mais alarmante, mais preocupante, porque era a deposição de um presidente. Hoje, a nossa causa é uma coisa muito mais abrangente. Educação, transporte, saúde. Eu acho que a repercussão pode ser... Depende muito de como serão os resultados. Eu acho que a repercussão vai ser grande, sim. Até hoje, meus pais participaram dos protestos de 92, eu acho muito bacana. A minha geração está participando, com certeza. Depende muito do que vai vir por aí, se vai repercutir resultados tão bons, mas eu acho que, com certeza, vai ser marcado na história esses episódios. Esse sonho que você coloca aqui, esse sonho é seu mesmo? O pai da Mariana, ele era uma pessoa extremamente sonhadora. E aí ela vai contar no livro as memórias que ela tem dos sonhos do pai. Então, acaba sendo um reflexo dos próprios sonhos. Quando eu estou lá escrevendo e tudo, acaba sendo um reflexo dos meus sonhos. Mas as memórias é do Pedro, o pai da Mariana. Você estava me contando, que Memórias do Sonhador, geralmente, os autores, escrevem um livro e escolhem o título posteriormente. Com você foi o contrário, porque como é que você conseguiu fazer essa façanha? Não, é porque eu acho o sonho sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. O sonho nessa coisa de você almejar os seus objetivos. Eu acho legal eu ter juntado relacionamento de pais e filhos e essa busca dos sonhos, principalmente dos jovens, como a gente estava conversando. Então, assim, eu tentei montar um livro abordando esse tema.
que eu acho muito importante. A abordagem, basicamente, no título, Memórias de um Sonhador. Sonhos, eu acho. Que as pessoas, elas têm objetivos, sonhos, como a gente estava falando, não são os jovens, todo mundo tem. E o livro traz isso, como as pessoas têm os seus sonhos, aí, igual o pai da Mariana, ela admira isso nele, que ele era um sonhador e tudo. Então aí ela traz como algo positivo. E como hoje a sociedade, ela tem muitos, as pessoas se alimentam dos sonhos. E isso é claramente evidenciado no livro. Se não é complicado para os jovens, né, misturar sonho com realidade? Ah, não, a gente está com essa geração tudo ao mesmo tempo, a gente dá conta do recado. Mesmo com a influência da tecnologia, que hoje transformou totalmente o pensamento dos jovens? Ah, não, eu acho que a tecnologia veio construir, cada vez mais a gente dá conta dessa mistura de realidade e sonho. Marina, você também se relaciona, atualmente você está fazendo curso de comunicação, né, na Federal daqui de Juiz de Fora, aqui na universidade, e está se relacionando com vários outros jovens. Qual o conselho que você daria para essa turma toda? Ah, eu acho que a juventude, ela tem um poder muito grande, né? Ela tem a força, a animação. Eu acho que se a gente canalizar isso para a gente ter bons motivos, igual as manifestações é uma prova disso, que o jovem usou essa animação, esse idealismo para o bem. Eu acho isso. Sempre você podendo canalizar tudo para o lado positivo, uma boa leitura, um bom idealismo político. Eu acho isso muito importante, que a juventude está buscando, mas cada vez mais, cada vez mais. O que você considera uma boa leitura para a juventude? Eu acho que ler é sempre um acréscimo. Você nunca está perdendo tempo em ler. Eu acho que é cultura. É abrir portas, né? Abrir portas, literalmente. Então, assim, cada um não tem jeito, cada um tem mais o seu perfil literário que prefere. Acho assim, você se identificando, tendo o hábito, independente do que for, está te acrescentando e está te enriquecendo, com certeza. Você, 18 anos, qual a sua leitura predileta? Eu costumo falar que eu sou muito eclética, eu não tenho assim um estilo literário favorito. Mas os autores assim que eu gosto muito dos brasileiros, eu tenho uma certa admiração por alguns clássicos. José de Alencar eu gosto bastante, tem o Érico Veríssimo com essa coisa também de trabalhar o cotidiano, eu acho legal. E alguns autores internacionais aí que estão vindo cada vez mais forte, eu acho que acrescentam muito. Qual o seu autor predileto estrangeiro? Eu gosto, eu já estava até mencionando, essa coisa do cotidiano. Eu acho muito bacana o autor da Menina que Roubava Livros, Marcos Isaac. Eu acho que ele trabalha isso bem, de uma forma assim, bem... realmente o cotidiano, trazendo a história. Acho que ele mescla isso bem, de uma forma bem leve. Eu gosto bastante dele. No Brasil, quem é seu predileto? Eu tenho uma forte tendência pelo Érico Veríssimo, eu gosto bastante das obras dele. Você citou agora há pouco José de Alencar, que é uma obra que é um clássico. Existem clássicos do José de Alencar e que são muito recomendadas. As obras são recomendadas para as escolas públicas. Você acredita que o trabalho dele, a obra dele, acrescenta na formação da juventude? Com certeza. Eu acho que, apesar de ter sido escrito há tantos anos atrás, eu acho legal desses autores que eles conseguem trazer a atualidade, mesmo não tendo vivido nela. Aquilo se mantém. Então, com certeza, contribui muito. O fato dela ser recomendada nas escolas acaba trazendo para os jovens esse tipo de leitura. E uma leitura, você acha que o menino de hoje, a criança, não vou falar de juventude, vamos falar das crianças. Você acha que essa formação como leitores, isso pode gerar futuros grandes leitores e escritores? Com certeza. A gente acaba percebendo aí em feiras de livro, essa coisa, quais são os livros mais vendidos? São sempre aqueles infantis. A gente percebe uma preocupação, tanto dos educadores quanto dos pais, de incentivar os seus filhos. E uma criança sendo incentivada, não tem jeito, aquilo vai refletir durante a vida dela toda, como um bom leitor e quem sabe até um escritor. Como é que é a relação de leitura? É você, leitura, pai e mãe? Eu acho assim, eu costumo falar que a criança, ela tem um grande potencial literário, basta ser incentivada para aquilo. E eu, desde pequena, meus pais sempre tiveram essa preocupação. Bibliotecas, eu frequentava até antes mesmo de saber ler. Minha mãe tinha preocupação de me levar para estar conhecendo aquele mundo. Eu lembro que eu via, às vezes, aqueles livros grossos na prateleira. Eu não esqueço do Meu Pé de Laranja Lima, que é um livro que eu gosto bastante. Aí eu falava, nossa, será que um dia eu vou conseguir ler? Aí meu pai pegava, lia para mim, ia me inserindo naquele mundo e acabou aí que vem o incentivo. São nessas pequenas coisas
que a criança começa a realmente gostar. Nós temos países vizinhos aqui que se lê muito, como a Argentina, por exemplo. No Brasil se lê muito pouco. Espero que essa juventude, de fato, torne a ler mais, se preocupe com a leitura e espero que seu trabalho também colabore com isso. Eu tenho certeza que vai colaborar. Obrigada. Marina, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela sua participação aqui no programa Curto Circuito, tá? Que atrás desse venham outros livros, que você ainda é muito jovem, eu gosto sempre de frisar isso. Ok? Muito obrigado. Obrigada a você. E o Curto Circuito fica por aqui, mas continua na web. Você pode assistir a esse e a outros programas no nosso canal no YouTube, além de sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Então todos uma boa noite e até semana que vem. Tchau.